todo homem que conta uma história de muitos anos sendo torcedor de um time, quase sempre, 99% das vezes, ele fala: meu pai me levava no estádio e a gente ia junto e era a paixão do meu pai e tal. E eu parei para pensar, né? Eu falei: pô, meu pai era o maior ídolo da história do Flamengo, mas ele nunca me levou. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer, um podcast feito especialmente para você, trazendo as histórias mais inspiradoras dos nossos convidados. E hoje eu tenho um convidado super especial, diretamente do Rio de Janeiro, uma personalidade que faz sucesso no mundo todo, principalmente na área do esporte. Muito prazer, Júnior Coimbra, muito obrigado pela sua presença. Sei que está um final de ano aí bastante corrido, mas te agradeço por disponibilizar um tempinho para nossa audiência e para esse bate-papo. Nada, que é isso, prazer é meu, boa tarde, obrigado pela introdução aí. Não sei se é isso tudo também não, tá? No mundo inteiro, mas a gente tenta, né, fazer um trabalho legal aqui, então é um grande prazer participar. Toda afinal de contas, você organiza um dos eventos mais históricos aqui do Brasil, que tem uma representatividade mundial, que é o Jogo das Estrelas, né? Esse ano completa 20 anos, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas para quem não te conhece, né? Que eu acho que é difícil alguém não te conhecer, mas para quem não te conhece, quem é o Júnior Coimbra? Bom, então, eu tive a felicidade, né, uma alegria que Deus me deu de nascer numa, uma criação familiar muito boa, né? Meu pai, para quem não conhece, é o Zico, né? Então, assim, ele já fazia sucesso quando a gente nasceu, né? E a gente teve uma criação muito boa, graças a ele, a minha mãe, a meus avós, e sempre foi uma pessoa muito humilde, né? Muito simples, mesmo com todo o sucesso dele. E com isso a gente cresceu viajando para tudo que é país, né? Moramos na Itália, moramos no Japão, todos nós tentamos seguir a carreira do pai. É, Jogávamos muito bem, todos eles, mas assim, é muito difícil, né? Você seguir a carreira do pai, principalmente em se tratando dele, e as pessoas cobravam muito, cobram até hoje, mesmo em outra profissão. Então, mas é motivo de orgulho, né, cara? Sempre foi um exemplo a ser seguido por nós, né? Sempre foi o nosso ídolo, nosso herói aqui em casa, não só aqui na nossa família inteira. E uma família que tem outros, né? Os irmãos dele também, que fizeram muito sucesso no futebol, em outras áreas. Então, é uma família muito grande, unida e assim, que nos traz muito orgulho e é uma responsabilidade muito grande, né? Seguir isso. Então, o Júnior Coimbra aqui, que na verdade é o Arthur Antunes Coimbra Júnior, né? O mesmo nome do pai. E eu tentei seguir essa carreira, mas aí em 2004 comecei a fazer eventos e foi aí a grande virada aí da minha vida, porque hoje a gente completando 20 anos desse grande evento aí, que fui eu que criei, né, na época e que me deixa muito feliz. Que legal. E como que é ser filho do Zico? Essa é uma pergunta boa. É uma pergunta que todo mundo faz, né? É assim, a gente desde pequeno já entende bem o que ele significa, né? O que ele significava. Os netos hoje em dia já crescem, já sabem na hora, né? Por que o vovô aparece em tudo que é lugar? Por que ele está na televisão? Por que as pessoas tiram foto? Então, rapidamente você já sabe que você está vivendo num mundo um pouco diferente das pessoas normais, né? Então, a gente sempre soube disso, sempre foi essa palavra eu uso muito orgulho, né? Mas é que é realmente uma coisa, tudo que ele significa, o exemplo que ele foi a vida inteira, que ele continua sendo, né? As pessoas reconhecem ele por tudo que ele fez, né? Mas muito mais pelo que ele é, né? Pelo que ele representa para as pessoas. A idolatria dele não é à toa. Então a gente desde novo já sabia disso e ser filho dele é isso, é motivo de orgulho, é uma responsabilidade grande, são coisas que a gente consegue pegar dele, né? Isso tudo, o respeito às pessoas, a humildade, a dedicação dele, que sempre foi uma coisa invejável, né? Então, essas coisas a gente traz para nossa vida. Eu falo por mim, né? Tento sempre seguir o exemplo dele. E com isso a gente consegue grandes coisas. Eu acho que eu acho que Deus ajuda os humildes. Então, eu acho que ele sempre foi um exemplo disso.
Tem um tema que a gente discute bastante aqui com os nossos convidados, que é justamente isso, a importância da infância e principalmente quem tem pais ali que acabam tendo sucesso nas suas respectivas áreas. Normalmente existe uma pressão, né, para seguir os passos dos pais, seja ele um empreendedor, um empresário, se tem um próprio Sim. negócio, né? Como foi isso para você? Você teve isso? O seu pai quis muito que todos vocês fossem para esse caminho do futebol, ou vocês sempre tiveram muita liberdade para escolher o que vocês queriam? Não, sempre tivemos muita liberdade. Ele sempre fez questão de dizer isso, né? Não importa o que vocês escolham para fazer da vida, mas se vocês escolhem, seja lá o que vocês escolherem, que vocês façam com dedicação, né? Com respeito àquilo que vocês estão fazendo, entendeu? Então, eu acho que é isso. A gente sempre teve uma liberdade muito grande. Ele é um cara que ele sempre cobrou muito, ele cobra muito da gente, porque ele sempre foi assim, foi a educação dele, né? Meu avô era português, veio muito novo para o Brasil, né? Então ele tinha era uma infância uma Rígida, né? educação muito rígida. Inclusive meu pai e os irmãos mais velhos tinham que proteger ele do pai, porque o pai quando dava bronca e tudo. Então assim, ele sempre foi muito assim, ele sempre cobrou muito, porque foi a maneira que ele foi criado, a maneira que ele conseguiu tudo que ele conseguiu foi graças a essa dedicação dele. Eu acho que algumas pessoas, eu acho que não valorizam isso, sabe? Às vezes Sim, fazem sucesso muito rápido, é muito fácil, né? Às vezes conseguir alcançar o sucesso, chegar no topo, mas você para se manter e para você conseguir o respeito das pessoas, né? Com a credibilidade é muito complicado, muito difícil você conseguir, porque você precisa. É uma ação diária, né? É uma coisa que você tem que exato. fazer no seu dia a dia. Você tem que seguir aquilo ali e não fazer só por fazer ou fazer quando lhe convém, né? Tem que ser uma coisa que você, né? Você é assim, você se torna uma pessoa boa, você respeita todo mundo, e isso faz com que as pessoas gostem de você, acreditem em você, né? Tenham respeito por você. Então, acho que isso que a gente sempre teve isso. Agora, a cobrança era normal, porque ela chega a ser injusta às vezes, né? Aqui no Brasil, eu já brinquei várias vezes que eu chegava num lugar e quando não sabiam quem eu era, pô, o garoto joga pra cacete, tá? Quando chegava e sabia quem era, aí mudava, e você já Exato. não é isso lá isso tudo. Então, é complicado, mas enfim, a gente tem que se reinventar e tem que seguir aí o nosso caminho e graças a Deus eu consegui fazer isso. E até em relação a isso que você acabou de comentar, tem alguma coisa relacionada com a sua paixão pelo Guarani de Campinas? Tem, até tem, porque eu parei muito na pandemia para pensar nisso quando faziam lives aí, porque eu sempre fui. Cara, é difícil, né, você explicar para uma pessoa que o Zico é o maior ídolo da história do Flamengo. Eu sempre torci pelo meu pai, sempre fui Flamengo, né, desde novo. E o Guarani começou numa coisa de até com uma rivalidade com o Vasco, até num campeonato brasileiro que o Flamengo foi eliminado, e aí o Guarani tinha que eliminar o Vasco. Eu queria que o Guarani eliminasse o Vasco para sacanear os vascaínos. E aí, no final das contas, adotei o Guarani, era meu segundo time, né, no caso. Era um amor entre o Guarani, chegava em tudo que é final, semifinal. E aí, né, quando meu pai parou, nossa, é um carinho muito grande. Eu sempre ia lá, me tratavam como um ídolo lá no Guarani. Cheguei a jogar nos juniores lá. É, e eu parei para pensar nisso, que todo garoto que conta, todo garoto não, né? Todo homem que conta uma história de muitos anos sendo torcedor de um time, quase sempre, 99% das vezes, ele fala: meu pai me levava no estádio e a gente ia junto e era a paixão do meu pai e tal. E eu parei para pensar, né? Eu falei: pô, meu pai era o maior ídolo da história do Flamengo, mas ele nunca me levou com a camisa do Flamengo. Não era a paixão dele, mas ele não levava o filho para ver o jogo. Eu ia lá porque era ele, então eu tinha que estar lá, né? Era aquela coisa, todo mundo falando dele, todo mundo olhando para ele, eu não tinha meu pai do meu lado. Do lado, né? Então é Comemorando o gol diferente. dele. Hoje meu filho vai a Campinas comigo no Guarani, vai lá em Boston, que a gente terminou sobre coisa com basquete, e os meus filhos torcem para os meus times porque estão comigo, né? Eu sempre torci pelo meu pai, obviamente, pelo time dele, mas realmente não teve essa coisa do pai me levar, né, para ver o jogo dele. É uma coisa interessante, mas o Guarani a gente segue até hoje. O Guarani caiu muito de produção nos últimos anos, né? Infelizmente, por falta de investimento e tudo, mas é um amor que continua firme. Aí sempre que eu posso, eu tô lá e, enfim.
E é verdade que você já foi convidado para ser dirigente lá no Guarani? Fui convidado na época para ser diretor de futebol. Foi um convite, assim, era uma proposta até boa, mas assim, eu não gosto de mexer nessas coisas. Eu acho que tudo que eu posso ajudar o clube, né, como um embaixador, ou com contatos, ou com tudo que eu posso fazer com a minha presença, eu faço, mas é muito complicado, né? O torcedor, ele, quando você assume um cargo e aí ele depende de resultado, futebol é isso, né? Você pode estar fazendo um trabalho bom e aí se o time não ganha, começam a culpar alguém, aí eu acho muito complicado. Eu acho que para aceitar uma coisa como essa, tinha que ser uma coisa muito, com uma base muito boa, né? Com pessoas ali ao redor que pudessem dar um bom respaldo. E muita gente pede até hoje para mim, para o Amoroso especialmente, para a gente poder fazer uma chapa para ser presidente, vice-presidente, tudo. Mas é complicado, acho que envolve muita coisa. E muitos desses ídolos, né, ex-ídolos do Guarani também, muitos eles estão sempre com outras coisas, o Careca, o Neto, seja lá quem for, né, todo mundo tem a sua vida ali fora dali, então é muito complicado. Para aceitar uma coisa como essa, tinha que ser Uma um dedicação grupo quase muito bom. exclusiva, né, também. É, exatamente, é isso, é isso. E o futebol, você sabe, presidente, vice-presidente, por exemplo, não recebem, né? Então, assim, Exato. eles muitas vezes têm outra função e aí tem que se dedicar também ao clube. Então, complicado, bem complicado. E você foi com quantos anos que você foi morar no Japão? Que seu pai foi lá para o Japão, seu pai foi, acho que, a figura principal que trouxe uma grande visibilidade para o futebol japonês, o Sim. desenvolvimento do futebol japonês. E você foi com quantos anos e como foi essa adaptação para um país totalmente diferente? No Japão, a gente foi em 92, né? 92. Ele tinha saído do Ministério do Collor, né? Na época, ele tinha parado de jogar, assumiu um cargo em Brasília e depois saiu. E aí recebeu uma proposta grande, né? Para ir para o Japão, voltar a jogar. Então ele meio que revolucionou lá, né? Profissionalizou, ajudou a profissionalizar o futebol no Japão. E nós fomos em 92, eu morava em Tóquio, a gente ia para a escola americana, né? Então foi lá que eu aprimorei meu inglês e comecei a falar mesmo bem, muito bem, né? Porque a gente só falava inglês lá. E eu fiquei lá de 92 a 94. Depois, muitos anos depois, em 2003, eu voltei para jogar lá, né? Eu joguei profissionalmente no Japão, na segunda divisão, numa época que o Japão tava um boom no Japão, né? Então, você vê, na segunda divisão jogava César Sampaio, jogava Marcelo Ramos, jogava Robert, Beto, Bentinho, muito jogador famoso. Então eram públicos, né, muito altos e tal, muito grandes. Então era um boom, né, nessa época do Japão em 2003. E é isso, a gente tem uma relação com o Japão aí de quase 30 anos, né? Então, o meu pai sempre brinca que mesmo sendo família portuguesa, ele pede sempre desculpas ao pai, né, ao meu avô, mas assim, que o Japão é a nossa segunda casa, né? Porque lá ele é como se fosse uma espécie de Deus lá no Japão, assim, é muito legal ver o respeito que eles têm lá, talvez até maior do que aqui, então é muito gratificante Eu acho que tem quando a duas gente vai lá. personalidades brasileiras que são reverenciadas até hoje, que é o seu pai, o Zico, e o Ayrton Senna também, né? Concordo, concordo. Que é uma idolatria, assim, acima do bem e do mal, né, parece, é uma coisa meio... É, é incrível, eu lembro que em 2014, quando ele foi homenageado pela Imperatriz Leopoldinense aqui na Escola de Samba, e foi uma coisa assim impressionante ver o carinho, o amor das pessoas, né? A áurea dele, né? Quando chega nos lugares. Então é bem isso mesmo. Idolatria não é só uma coisa de que o cara jogou pra caramba, né? Fez gol e tal, né? O ídolo, quando é um ídolo acima do bem e do mal, é uma coisa muito pelo caráter dele, pelo que ele foi como homem, né? Eu acho que, né? Como pessoa, né? No caso. Então acho que ele e o Senna são dois exemplos muito bons aí disso. E aí você comentou também que você começou a jogar futebol nas categorias de base do Guarani, foi isso? Não, já jogava aqui no Rio, né? Comecei aqui no Rio, depois eu fui para o Guarani quando eu tinha 17, 18 anos. Fiquei lá quase um ano, depois eu voltei para o Fluminense aqui, né? Acabei indo para o Junior do Fluminense. E depois a gente teve o CFZ, que a gente criou o CFZ. E aí eu comecei a jogar lá também. A gente jogou a terceira divisão do Rio, depois a segunda do Rio. Não conseguimos subir, aí depois eu fui para o Japão em 2003. Mas não é uma época que eu lembro assim com muito carinho, não. Acho que toda a minha vida, de toda a minha vida, acho que é o único
tempo aí que eu não me recordo assim de tantas alegrias, né? Porque por causa disso, era uma cobrança muito grande, era uma cobrança diária, era muita injustiça que se fazia com a gente, não só comigo, com outros também, que às vezes até era a coisa ao contrário, né? Quem tinha uma condição financeira melhor, ou tinha um nome, eles não gostavam e achavam que estava tirando o espaço de alguém mais humilde. Isso era uma coisa meio assim que não dá muito para entender, mas assim, enfim, faz parte. E graças a Deus eu encontrei um caminho aí depois disso, porque em 2003 mesmo, quando eu voltei, eu comecei a tomar conta lá do CFZ, lá do Centro de Futebol Zico, né, do meu pai. Foi quando eu tive a ideia de fazer um jogo beneficente lá. E aí, rapidamente, com a minha experiência internacional, com a minha visão, eu comecei a pensar em outras coisas. E aí, já em 6 anos, a gente já tinha batido o recorde de um jogo beneficente no Brasil, né? Então, você está fazendo, depois de 20 anos, né, completar uma, uma marca como essa, e com um sucesso que continua sendo, né, que às vezes é cada vez até maior, Sem é dúvida. impressionante, assim, é incrível, é incrível. E quando você teve a ideia, você contou pro seu pai e imediatamente ele abraçou a ideia. Sim, porque a gente tinha muito contato com muitos jogadores, né, naturalmente e tal, mas foi uma coisa pequena, era uma coisa de a gente fazer ali no CFZ e tal, e eu lembro que eram tipo 800, 900 pessoas assistindo numa noite chuvosa no Rio, conseguimos, né, que a Sport TV transmitisse e tal, e eu lembro dos jogadores, assim, o Renato Gaúcho, o Júnior, todos eles carregando quilo de alimento na época e tal, né, o Leonardo. Então, os três primeiros foram lá, né, e aí começou a ficar muito pequeno, porque no segundo ano eu já consegui trazer o Maradona numa loucura muito grande que eu arrumei, e que na época era inviável, e depois, um dia antes do jogo, ele ligou dizendo que podia ir e tal, e aí a gente fez uma doideira, e aí no terceiro ano já tinham. A gente fez uma arquibancada para 7.000 pessoas e esgotou em um dia, assim. Então eu falei, pô, isso aqui tem um potencial para ser para um estádio grande. E quando eu fui levar para o Maracanã, meu pai também disse que eu era maluco, que não tinha condição, que ia ter 15.000 pessoas e tal. Eu falei, não, deixa comigo. E foram 40 naquele ano. E já no sexto ano, que foi o terceiro no Maracanã, foram 72.000. Então, para você ver como a gente aprendeu meio que, o pessoal brinca até que devo ser autodidata, sei lá, que eu fui aprendendo, fui pegando a minha equipe, falando, vamos aprender com a prática, né, fazendo. Então, hoje a gente aí está com uma experiência muito grande, tanto é que a Globo nos contratou aí, nos convidou, né, para fazer a parceria. Em maio nós fizemos o futebol solidário, né, em prol do Rio Grande do Sul. As Depois, em enchentes, outubro, né? fizemos isso. E depois, em outubro, agora fizemos o Criança Esperança para a Globo, entendeu? Foi De novo, né? transmitido Então, com a minha equipe, no Huck, né? foi lá no. Oi? Foi transmitido no Luciano Huck esse jogo ou não? Esse é o de maio, de maio. De O maio. de, foi do Domingão do Rio, do Tá. Hulk. E em outubro agora fizemos o Criança Esperança, que teve o show da Xuxa no intervalo e tudo. E eu e a minha equipe do Jogo das Estrelas organizando. Então você vê que como que a gente cresceu, né, de 2004 para cá. Então é gratificante, é motivo de muita felicidade, de orgulho. E a gente quer fazer cada vez mais eventos aí, né? E, Então, e nesses 20 anos de história do Jogo das Estrelas, alguma surpresa especial para esse ano? temos algumas surpresas. Eu não posso ser injusto e não posso falar ainda, porque a gente tem um público que fica esperando lá no Twitter, no Instagram e tal, para que eu anuncie. Muitos ainda estão em negociação, porque é difícil, né? É uma data muito complicada. 28 de dezembro, seja 27 ou 28, é muito complicado. Os jogadores que jogaram o Campeonato Brasileiro, por exemplo, eles têm um ano muito longo, muito desgastante. Então, querem viajar com a família, muitos viajam e passam até o ano novo, alguns voltam antes, então tem a possibilidade de vir. Os estrangeiros estão em algumas ligas da Europa, né, não param, outras param naquele tempinho ali do Natal, Ano Novo, mas é o tempinho que ele tem para ficar com a família, então é difícil pegar um avião e vir para cá, e de graça, né, para poder fazer uma participação no nosso evento. Então é uma data complicada, a gente sabe disso. Mas é também o segredo do sucesso do jogo, que foi uma coisa que a gente fez, meio que a gente substituiu meio que o Papai Noel no Maracanã, na época que tinha isso, né? Então, você vê a cidade do Rio de Janeiro, ela é meio única, assim, porque ela é a única que o ano inteiro tem turista, chega no final do ano, parece que tem mais turista ainda. É A verdade. cidade fica abarrotada. Então, as agências de turismo colocam o nosso evento nos pacotes de turismo, né? Então,
E o público do futebol, às vezes, está 20 dias sem ver futebol. Você vê, nós estamos agora a 19 dias do jogo e o brasileiro acabou ontem, então imagina, chegando lá, o pessoal está com fome, né, com sede de futebol e nada melhor que um palco como o Maracanã para um jogo desses. Então, é o segredo do sucesso, mas a gente sabe que é difícil. Então, eu tenho mais de 30 confirmados já, mas é aquilo, alguns chegam na hora, na última semana, dizem que não podem mais ir, outros que disseram não acabam ficando disponíveis, falam, pô, mudei minha data. Outros que nem estavam no radar aparecem. Então, é um trabalho, é um super trabalho que tem que ser feito aqui diário, Até o último né? minuto, né? Tempo que eu- Esse tempo que eu estou aqui gravando com você, eu estou vendo o WhatsApp aqui, fica bombando, é fogo. É difícil, mas a gente espera aí em breve anunciar muitos craques aí. Ah, mas é uma bela atração poder passear no Rio de Janeiro no final do ano, Não é? ainda poder curtir o Maracanã, matar a saudade do futebol e vendo todas essas estrelas, sem dúvida nenhuma, é um passeio imperdível, né? Para Não, toda a é um família. evento. É um evento, primeiro que o jogo principal, ele é um encontro de gerações, né? Ele é como se fosse Uhum. um, pro torcedor de futebol, ele é como se fosse o meu sócio brinca com isso, é um palco dos sonhos ali, né? Você está vendo gerações do meu pai, do Júnior, que são antigos, né? Quando um cara mais recente, como sei lá, o Petkovic, o Djalminha, o sabe, os caras mais, né, de agora, daqui a pouco você pega os caras do futuro, como o Endrick que foi no jogo, o Vinícius Júnior, o Paquetá, então você tem ali craques de diferentes gerações, né? E aí, se não bastasse isso, você tem um jogo de artistas antes, que a gente não mistura artista com jogador. Então você chega lá, tem cantor, tem ator, tem influência, tem de tudo. Então tem um público grande que chega lá mais cedo para ver esses artistas e como eles estão entre eles. Então, é uma coisa diferente, né? Um outro público que vem, que gosta, faz uma festa danada. A gente sempre tem um show ali entre um jogo e outro, que a gente já trouxe o irmão do Michael Jackson, já trouxemos a Vanessa da Mata, o Diogo Nogueira. Então, é um grande evento, sabe? Que envolve muita coisa, o pessoal gosta, chega lá 4 horas antes do jogo principal e se diverte muito. Então, é um evento que já virou um marco aqui do Rio de Janeiro e do futebol brasileiro. E hoje você tem uma empresa de eventos que faz vários tipos de eventos, seja na música, leilões também, né? São vários tipos de eventos. A gente fez nesses anos todos, além do Jogo das Estrelas, já fizemos vários eventos aí de eventos de gastronomia, de leilões beneficentes, encontros de clubes, shows musicais e agora eu estava no Japão, né? A gente anunciou, né, o primeiro jogo das estrelas fora do Brasil, que vai ser o Zico All-Star Game lá em Hiroshima, no Japão, em julho de 2025. E é uma coisa que a gente já queria fazer há muito tempo, né? E ano que vem completam 80 anos da bomba atômica, né? Que caiu em Hiroshima e Nagasaki, né? Que foi lançada lá. Então, foi uma época muito triste e que eles reconstruíram a cidade. Então, eles estão assim meio que celebrando, entre aspas, né? Tudo isso, essa reconstrução com diversos eventos. E o nosso jogo vai ser o evento principal. E é muito assim, é bonito de ver, sabe, a vontade das pessoas de ter o evento lá e tudo, e a felicidade de todo mundo que está aqui no Brasil também de saber disso. Então é mais um grande evento que a gente vai organizar aí. Fora esses outros todos eventos aí que a gente falou até desse ano, então muita coisa boa vindo por aí. Legal. E como também começou a sua paixão pelo NBA? Pra NBA, eu desde pequeno, cara, assim, a gente quando eu nos anos 80 eu assistia muito aqui, né, na época da Bandeirantes, então passavam jogos de madrugada e tudo. Então, eu sempre gostava. Quando eu era da escola, eu gostava do Boston, né? Que eu ia lá no videogame, era o verde e tal, bababá. E aí eu comecei muito cedo, querendo ir para ver jogo e tal. E quando eu fui morar no Japão em 92, nossa, aí a paixão triplicou, né? Porque o meu maior contato lá era com basquete, mais até do que futebol. Então eu gostava demais. E o meu time do coração, mais até do que o Guarani, é o Boston, né? Então eu sempre vou para lá, vou muito ver jogo lá, vou para todas as finais. E é uma história aí de, nós estamos falando de 80 e pouco, nossa, 30 e poucos anos, né? Quase 40 anos aí, estão assistindo. Então, eu gosto muito. É mais uma coisa daquelas que a pessoa, pô, diferente, né? Você é filho do Zico e gosta do.
mais de basquete, vai para lá, mas é uma coisa que a gente não consegue explicar, né? Uma coisa que também tem culpa dele, né? Porque nos deu opção, né? Nos levando para esses lugares e nos trazendo um horizonte diferente, né? Quando você vai morar fora, o lado cultural é uma coisa impressionante, assim. Eu acho que eu sempre recomendo quando alguém fala, pô, você acha que eu devo ir morar fora e tal? Eu digo, vai, cara, que culturas diferentes trazem até uma visão diferente para você de tudo, né? Então, às vezes até sim, você se encontra num lugar como esse. Então, eu passei a gostar muito desde pequeno e continuo até hoje. Você morou também no Japão, na Itália, nos Estados Unidos também? Você morou? Nos Estados Unidos e Nova York eu morei muito tempo, né? Eu fiquei indo e voltando também muito, mas durante um tempo eu fiquei lá 4, 5 anos e sempre tive uma ligação muito grande com os Estados Unidos, né? Mesmo quando eu morava nos outros lugares. E a gente viajou o mundo inteiro também, né? Até por causa da vida do meu pai, mas também com o relacionamento que a gente faz. Eu acho que tudo na vida é conhecimento. Conhecimento, e quando você começa a ter conhecimento e aí você expande os seus negócios, seu relacionamento, acho que é importante. Isso é uma coisa que eu trouxe para os meus eventos, né? Então, acho que isso dá uma facilidade, traz uma facilidade maior para você começar a visualizar algumas coisas nos seus eventos, sabe? Porque você tem referência de coisas que você viu lá. Eu sempre tenho esse olhar muito clínico, né? Aquela coisa de você ir e você observar tudo e tentar trazer, não tudo, mas assim, o que for conveniente, o que for bom para a gente aqui, apropriado, né? No caso, eu acho que é sempre bom. E você vê hoje como o futebol está sendo tratado como entretenimento, muitas coisas. Eu acho que isso é o bom de você ter pessoas ali que têm conhecimento, né? Que são viajados, que conhecem outras culturas. Eu acho que isso é muito importante. E como você enxerga a importância também do Brasil? Afinal de contas, nós tivemos aí um campeonato brasileiro com a maior quantidade de estrangeiros, né, jogadores estrangeiros. Como você Sim. enxerga esse intercâmbio? Porque normalmente o brasileiro que ia para fora, agora a gente tá tendo esse grande volume de jogadores estrangeiros aqui, né? Então, eu acho que a gente é de uma época, é difícil explicar quando o cara chega e fala, pô, mas você não. Ele não jogou no clube europeu e tal. A gente tinha uma época que nenhum jogador É, brasileiro ia para a Europa. Isso daí era uma coisa meio. O Campeonato Brasileiro até 2000 e pouco, era uma coisa assim. Você via a escalação dos times, você via uma seleção brasileira quase em quase tudo que é time, dos times grandes. exato. Então, mas era uma coisa que a gente era acostumado, não é que os garotos de hoje em dia perguntam: "Ah, como é que era?" Eu digo, você deu o exemplo da NBA. A NBA hoje, todo time tem estrelas ali incríveis, né? Então, eu acho que pode ser que daqui a 20, 30 anos não seja assim, mas hoje é uma coisa normal para eles. E acho que para a gente era normal nessa época, né? De você ter o Sócrates de um lado, o Falcão do outro, o Cerezo no outro, o Careca no outro. Então, né? Chegou eram épocas, né, que o futebol brasileiro não precisava do estrangeiro. E aí, aos poucos, foram levando, com 30 anos, depois com 25, depois com 23. Hoje, o garoto com 14, 15 aqui faz sucesso, daqui a pouco ele está indo embora, está com É, contrato já. E aí você vê o nível dos jogadores no Brasil, você já não via há alguns anos jogadores que você pensava, pô, esse cara na Europa vai se dar bem. Não, eles começaram a ir para a China, começaram a ir para países que os destaques aqui já não eram mais os destaques que iam jogar na Europa, porque eles já estavam na Europa. Então, hoje você ter essas SAFs, você ter esses modelos né, de empresa quase num clube, facilitam para você trazer jogadores que às vezes estão sem mercado na Europa, mas que ainda estão num nível muito alto, né? Então você vê uma entrevista como o do Memphis Depay agora, esse que está no Corinthians, ele dá uma entrevista dizendo que ele quer levar para o mundo inteiro, que ele nunca viu nada igual àquela torcida do Corinthians e tal. Ele falou assim, cara, isso aqui não existe, isso aqui é que nem religião. O John Textor, que está no Botafogo agora, dizendo que quer levar isso para o resto do mundo, porque ele nunca viu nada igual. Então, você vê, o Brasil ele tem né, ele tem um aspecto assim muito diferente, é onde é o país do futebol, né? É o país com mais títulos mundiais, com os maiores craques, né? Se você fosse botar lá no Hall da Fama, ia aparecer mais brasileiro do que qualquer um. Então, assim, não dá para comparar. Eu acho que se você tiver uma estrutura aqui, né, que permita você trazer os craques para cá, nossa, o Brasil dificilmente ele consegue ser batido por algum outro país, né? Você tem, talvez a Inglaterra hoje seja o país com mais
com mais clubes aí que são, né, referências, né? Mas se você pegar os outros países, são um clube, dois clubes por país e pronto. No Brasil, não. No Brasil, você tem 18, 17, É, 20 são times que vários. podem disputar um título. Pois é, e que você, se você entrar com uma SAF num Bahia daqui, né? Qualquer clube, cara, que você pegar aqui, você vai ver que vai ter um crescimento muito grande, porque tem uma torcida gigantesca, uma história, uma tradição. Então isso é bem diferente do mundo. Eu acho que esses caras que estão vindo para cá agora estão notando isso, né? Estão começando a reparar. São situações. Eu acho que o nosso campeonato ele é muito competitivo, eu acho que é um dos maiores, né? E cada vez mais É vai isso aí. ficando menor essa diferença, porque são cada vez mais o futebol atraindo mais receitas também. E quando você vê um Concordo. clube que consegue ter um mínimo de organização ali, você já vê resultados a curto prazo, né? Como o próprio É Botafogo, isso. né? Esse Mundial de Clubes aí vai ser bom para você Vai. notar a diferença, né? E ver em que nível o futebol brasileiro está ali, né? Tem quatro clubes brasileiros, eu acho, ali, né? E, e vai ser legal, vai ser assim interessante de ver, né? Então, esse time do Botafogo, por exemplo, talvez seja o único time brasileiro nos últimos anos que você pega ali o quarteto, né, da frente e você tem jogadores ali que todos, se você botar na Europa hoje, vão disputar em times europeus, né? Talvez o Flamengo de 2019, que era um nível muito alto, mas aqueles jogadores já não estavam com mercado na Europa. Então, esses aí do Botafogo têm 20, 23 anos, 24 anos, e são jogadores incríveis, né? O Luiz Henrique, o Igor Jesus, esses dois, o Savarino e o Almada, são novos e impressionante, assim, o Botafogo conseguiu fazer uma coisa muito rara, né? Que não acontecia há muitos anos no Brasil. Então, isso é bom, né? Porque você vê o sucesso desses estrangeiros, como você falou aí, do Suárez agora recentemente, né? Do Memphis, do Garro, de todos esses jogadores que estão vindo para cá, do Bolassi lá, do Criciúma. E todos, né? Você vê um time como o Criciúma, que é lá no Exato. interior de Santa Catarina, e você tá lá um cara europeu jogando e fazendo sucesso e impressionado com a torcida e tal. Então, assim, você vê, um clube do Brasil, se tiver uma estrutura boa, é difícil de segurar. E você também tem um podcast, né? O Júnior Coimbra Show, é isso? Conta um pouquinho pra Isso. gente. Que era o antigo Rap 77, né, que a gente tinha e a gente mudou o nome agora e eu tive a felicidade aí nesses anos. Eu acho que é aquilo, o relacionamento ele ajuda, né, o fato de ser quem eu sou me ajudou no início, mas eu acho que você, para conseguir os convidados que eu consegui, você precisa, nossa, são convidados que falam para mim, olha, eu não vou nos maiores programas, então é muito complicado. E eu tive uma alegria muito grande nesses anos aí de contar. Falei do Jermaine Jackson, do irmão do Michael Jackson que veio no jogo, mas você entrevistar o Mike Tyson, você entrevistar o Faustão, né, a Malu Mader, tanta gente de fora, tantos personalidades brasileiras aqui, de Juliana Paz, a Luísa Brunet, a Giovanna Antonelli, muita gente do entretenimento, da música. Então, é muito gratificante, né? Assim, é um trabalho que nem sempre, isso aí não foi uma coisa que eu comecei para ter visualização, para ter like, para ter milhões de seguidores, é uma coisa muito mais para que as pessoas conhecessem o trabalho e para mim também, né? Para esse relacionamento. E é muito, é muito legal ver o resultado disso, né? Ver como as pessoas contam histórias ali que talvez nunca contaram para outras pessoas, ou que. Eu sempre falava isso para todo mundo, né? Eu falo isso. Eu acho que essa entrevista, esse papo, às vezes é um legado para daqui a muitos anos uma pessoa olhar aquilo ali e conhecer a sua história, né? Então, Exatamente. muito legal mesmo. O programa a gente retomou agora com esse nome novo, né, com o Júnior Coimbra Show, que eu acho que até merece estar numa plataforma maior, mas a gente está ali batalhando todo dia, né? O mundo mudou muito, né? Hoje o pessoal gosta de conteúdo curto, gosta de ver 30 segundos, gosta de ver stories e tal, e passa tudo muito rápido. Mas eu É acho que quando você deixa desafiador, ali né? uma. É desafiador, é complicado. Você sabe disso, todo mundo que trabalha com isso sabe, né, o que a gente sofre. O cara bota um programa lá de uma hora e pouco, o cara quer ver corte de 30 segundos e é difícil, mas eu acho que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer, né? O que é certo, o que a gente acha que é certo. É sempre traz muito mais alegria você fazer aquilo que você gosta, do jeito que você Sem gosta. Isso é uma dúvida. coisa que eu sempre bati na tecla. Fui contra muita gente, inclusive no jogo.
A mesma coisa, né? Pô, você tinha que fazer assim para dar mais. Eu falei, não, deixa eu seguir do jeito que a gente acha que é o correto. E aí, o que tiver que acontecer, acontece. Graças a Deus, muitas dessas coisas. É legal você ver muitas pessoas que lá atrás falavam o contrário e hoje falam, pô, eu comecei a fazer igual a você, cara, fazer o que eu gosto, fazer do jeito que eu gosto, que é melhor. Então, é bom, né? Bom saber disso. É o ponto de partida do sucesso, né? Fazer o que gosta. Isso é fundamental. É, exatamente, exatamente. É muito bom, Então, muito eu quero bom. recomendar aqui, né, o seu canal, Júnior Coimbra Show. São entrevistas maravilhosas, assisti algumas delas e realmente Por é o que você favor. falou. Tem alguns convidados lá espetaculares, afinal de contas, o Vanucci já esteve aqui e ele comentou que o É, Faustão é a coisa mais difícil, é ele dar uma entrevista para alguém, daí você conseguiu. Agora, me conta, é. como foi entrevistar o Mike Tyson, uma lenda? Pô, foi legal. Duas coisas. Primeiro, o Faustão, eu fiquei um ano atrás dele, né, para a gente conseguir falar, e ele falou que na época ele estava saindo da Globo e ele tinha lá o Altas Horas, tinha meu Deus, o Bial, tem alguma outra que eu tô lembrando, que eu tô tentando lembrar que eu acho que era o Adnet, não sei, Porchat, parece, muita gente que estava pedindo para o Fausto participar. E o próprio Jô, que ficou lá, sei lá, 15 anos na Globo, 20 anos, não sei, o Faustão acho que foi só uma vez, foi na última semana do Jô. Então o Fausto realmente era difícil. E aí eu falei, pô, isso não vai acontecer nunca. E ele começou a me elogiar muito, que ele viu alguns clipes meus, né? Falou que eu estava dosando humor com seriedade, com tom de voz. E, pô, falei, nossa, você recebeu um elogio dele, é que nem um cara do futebol começando e meu pai falar alguma coisa. Então, Exato. e aí, quando ele estava na Bandeirante, que eu fui lá fazer a entrevista com ele, o chefe lá da Bandeirante falou: olha, eu estava aqui com 200 pedidos para ele. E ele falou: não, eu não vou fazer nenhuma, nem da casa. Só vou fazer uma que eu vou fazer para o Júnior. Eu falei: pô, cara, você deve estar muito bem. Eu fiquei feliz demais. E o do Mike Tyson também foi através de uma coisa, uma história engraçada que eu não posso contar direito, mas assim, foi. E aí eu falei para ele, né? Quando eu estava falando com ele sobre isso, eu falei: cara, eu queria muito que você participasse e tal. Tinha entrevistado o Anderson Silva e o Freddie Roach, que é um treinador de boxe que era muito amigo dele. E quando ele soube do Anderson e do Freddie Roach, ele falou: quando você quer fazer? Semana que vem? Eu falei, vamos fazer semana que vem. E aí a gente fez, e ele chorou no programa. Foi um negócio assim. Eu consegui mensagens, né, do meu pai, do Ronaldinho Gaúcho, do José Aldo, do Popó. Então ele ficou emocionado, adorou. E foi muito legal mesmo. É uma coisa que é aquilo, né? Você não vai se importar com quantas pessoas viram ou não. Aquilo ali não tem preço. Aquilo ali é uma coisa que Exato. daqui a 50 anos vai estar lá e a pessoa vai poder ver que eu estava com ele, falando com ele lá. E é legal que você fala de tudo, né? Você fala de empreendedorismo, de esporte, fala um pouco de tudo lá, né? Primeiro, pô, fico feliz que você disse que assistiu alguns programas, então eu já fico Assistir. mais feliz ainda. Sempre bom saber disso. E é isso, a gente tenta, eu acho que foi aquilo que eu te falei, cara. Eu acho que sempre que você tem conhecimento, conhecimento é uma arma que o ser humano às vezes não sabe que ele tem, que ele deveria explorar mais e correr atrás e ler e assistir documentários porque eu acho que isso traz uma bagagem, traz uma coisa que não importa com quem você esteja falando, você consegue trazer referências de tudo ali, né? Então, isso ajuda, eu acho que mais do que qualquer curso, sabe? A vivência, condição financeira, a gente sabe que é sempre um desafio, né, para qualquer um, para viajar, para isso tudo, mas eu acho que quem pode sempre buscar o conhecimento, seja lá de que maneira, tem que buscar, porque isso traz uma ajuda muito grande para tudo na nossa vida. E hoje a gente tem essa vantagem, essa democratização da informação por meio da internet que contribui É muito. isso. Pois é. E, Você e, não e precisa ter claro que dinheiro eu para comprar assisto. livro, né? Você vai no E claro que Google eu e te vê, né? assisto, afinal de contas, eu estou começando aí nesse meu projeto, ainda não tem nenhum ano desse projeto e a gente tem que se espelhar dos melhores, obviamente. Pô, que isso, cara. Que isso. Já estou começando a me achar aqui, você falando isso, pô, é legal. Legal demais saber disso, saber que a gente influencia pessoas. Eu já tive duas pessoas que falaram para mim que o cenário e que o formato, e pô, me espelhei no teu programa. Falei, nossa, às vezes a gente vendo ali só números e tal, a gente não consegue enxergar isso, né? Não consegue ver que você está influenciando alguém de maneira positiva, mas esse é o intuito.
Esse é o que a gente quer, né? No fim das contas, né? E os projetos para 2025? Então, 2025 a gente tem aí o. Bom, primeiro eu tenho que terminar esse 20ª edição aqui do jogo, né? Nós temos aí em julho de 2025 o jogo do Japão, né, em Hiroshima, que vai ser um desafio muito grande. O programa vai continuar aí a todo vapor, né? A gente trazendo convidados interessantes e com outros eventos em vista aí, né? Quem sabe para esse ano, porque esse ano de 2024 realmente foi muito especial, né? A gente fazia aí três, quatro grandes eventos aí de futebol. Então agora com um internacional e alguns aqui no Brasil vai ser um ano bem interessante aí. A gente tem muita coisa para fazer aí, se Deus quiser. Quero agradecer ao Espaço da Audição, nosso patrocinador. O Espaço da Audição é uma empresa de aparelhos auditivos presente em todo o Brasil. Então, se você conhece alguém que está com deficiência auditiva, busque um profissional especializado, entre em contato com o Espaço da Audição, que tem os melhores profissionais, a melhor tecnologia e muito acessível para você. Então, acesse o site www.espaçodaudição.com.br e agende o seu horário. E um recado final para quem está nos assistindo. Que é isso, que busque conhecimento, que consiga sempre. é, eu acho que as nossas ações no dia a dia é que o mais importa, né? Eu acho que não adianta você fazer só quando interessa a você. É que nem orar, né? Que nem ter fé. Não adianta você só ter fé quando você precisa. Você tem que ter fé sempre, agradecer todo dia, né? Aquilo que Deus nos dá aí, né? De ter saúde, de ter família, de ter amigos. Então, acho que isso aí é o mais importante na nossa vida. O resto a gente corre atrás. E dedicação sempre, fé e respeito a todos. Eu acho que isso é o mais, para mim, é o que mais importa na vida. E vamos lá, né? Tomara que eu desejo que 2025 de todos aí seja um ano maravilhoso aí, muito próspero aí para todos. Que assim seja, né? Obrigado, Júnior Amém. Coimbra, mais uma vez pela sua participação, pelo seu tempo. Eu sei que você está correndo aí, mas muito bacana que você parou aqui para falar com a nossa audiência, nos prestigiar. É sempre uma honra falar contigo. E quando estiver aqui por São Paulo, quem sabe a gente consegue conciliar uma agenda e fazer um ao vivo aqui. Não, vamos sim, agradeço. Muito obrigado aí pelo carinho de sempre. Eu até falando lá pro Daniel, falei, pô, queria ter feito aí o programa, mas infelizmente a agenda louca aí, né? Foi Estados Unidos, foi Japão, voltei. Era para ter ido em São Paulo, acabei não indo, mas ano que vem a gente vai conseguir aí, se Deus quiser. Obrigado aí mais uma vez pelo convite, pelo carinho, estou sempre à disposição aí. Obrigado, um abraço. E se você Valeu, um gostou abraço. desse episódio, não esqueça de deixar o seu like, de curtir, comentar, compartilhar e também se inscrever no nosso canal. É sempre muito bem-vindo e até a próxima, no próximo episódio do seu podcast Arte de Vencer. Até lá.